A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito. É o regresso neste dia 19 de setembro com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. O meu nome é Luís Matias. Bem-vindos. Vamos tratar da atualidade neste programa, mas não só. Antes, vamos às notas de abertura neste regresso. Começo com o Alberto Magalhães. Boa tarde. Bem-vindo, Alberto. Que destaque trazes para o início deste programa e do regresso para a nova temporada? Boa tarde a todos, aos presentes aqui no estúdio. Já há muito tempo que nós estávamos todos os quatro aqui no estúdio, e aos nossos ouvintes também. Eu farto-me de bater a torto e a direito no Governo, mas hoje vou dar os parabéns ao Governo. Finalmente, houve um Governo que percebeu que os mortos não costumam ressuscitar ao fim de 6 meses, que era o prazo de validade de uma certidão de óbito, com um empurrãozinho da iniciativa liberal. Este Governo chegou lá. É extraordinário, mas foram precisos 50 anos de democracia quase para chegarmos a esta conclusão. Não vale a pena renovar certidões de óbito, porque o morto, quem está morto, morto está. Pelo menos depois do terceiro dia. Só uma pequena reflexão. Que povo é este que se submete a incongruências destas durante 50 anos? É uma coisa extraordinária. A segunda nota, para dizer que a Ursula von der Leyen e a Giorgia Meloni visitaram Lampedusa, onde em 3 dias desembarcaram 10 mil migrantes e refugiados, dando força à narrativa de extrema-direita de que não é migração, é uma invasão. O Jean-Luc Mélenchon, trotskista conhecido, candidato que ficou em 3º lugar nas presidenciais francesas, dei com ele na televisão a defender a criolização da França, isto é, a miscigenação completa da população francesa e dos seus vários grupos étnicos, religiosos, etc. E, portanto, era só para dizer que fica estupefacto. A Europa, mas também queria dizer isto, a Europa, por um lado, é acusada de não abrir totalmente as fronteiras, expondo-se ao choque de civilizações para futura criolização. É acusada de ser responsável pelas mortes durante as travessias. Mas os países de origem não são responsabilizados por serem ditaduras insuportáveis, nem por serem maus governantes ou terem maus governantes imbecis e corruptos. E isso é que é espantoso. É que as culpas venham todas para a Europa. E são os próprios europeus que se autoculpabilizam. E tenho dito. Ora, da nota de abertura do Alberto Magalhães, passo para o Bento Anastácio. Bento, bem-vindo ao estúdio também, novamente, e ao regresso a esta Torto e Direito. Que nota trazes para o início do programa? Boa tarde, rapaziada que aqui está e que já não se encontrava desde algum tempo neste estúdio. E aos nossos ouvintes, boa tarde. Espero que neste início de nova temporada continuem a ter paciência para nos aturar. Passou-se um verão, normalmente no verão não se passa nada, a não ser meia dúzia de coisas que têm mais a ver com a vida particular de cada um do que com coisas sérias. Mas, ao contrário, este ano a coisa não foi assim. Este ano apanharam-nos de férias, aumentaram os juros uma quantidade de vezes, só para que não haja assim dúvidas, e é o número do INE. Subiram neste ano as rendas de quem paga a sua casa, 41%. E sobre isto estamos falados quando se sabe qual é a percentagem do rendimento das famílias que vai para a habitação. Portanto, já para não falar no gasóleo, que chegou a mais um recorde. Eu queria começar o novo ano por, como o Alberto, ter alguma coisa para dizer bem, mas não consigo, de facto, ocorrer-me alguma coisa que durante este tempo tenha corrido bem. Até as férias foram estragadas ou pela chuva ou pelo calor. Portanto, houve um ano que não foi grande coisa para este tempo
de férias. Espero que todos tenham descansado o suficiente para não terem que iniciar as visitas ao psiquiatra e ao psicólogo logo antes do Natal e que venham com forças para um ano mau que aí vem. Vai ser uma jornada dura, a fazer lembrar os tempos da Troika e, como não poderia deixar de ser, teríamos que pensar sobre isto e, sobretudo, agir. E é a altura de acordar. Como diria o Lopes Graça, acordai, acordai. Da nota do Bento Anastácio passa ao Ricardo Farachial. Boa tarde, Ricardo, bem-vindo. Que nota traz para o início do programa desta semana, o regresso depois das férias? Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Alberto Magalhães. Boa tarde ao Bento Anastácio. E uma boa tarde aos nossos ouvintes também. Quis o destino, embora humildemente tínhamos posto o nosso lugar à disposição no final da época passada, quis o destino que a Rádio Diana, a edição e a orientação da programação quisesse que nós de novo estivéssemos aqui. E, portanto, eu saúdo todos, e até porque passar o tempo. E à medida que nós vamos passando o tempo, vamos vivendo, e se formos vivendo é já bom sinal. Depois das férias, disse o Bento Anastácio, quer dizer que as férias é uma coisa efêmera. Quer dizer, são momentos bons, às vezes são momentos menos bons. Ou seja, se nós conseguirmos repetir no tempo e no espaço os nossos momentos bons, temos de facto férias ao longo do ano, eventualmente, não sempre obrigatoriamente durante o verão, embora esse seja o período mais tipicamente considerado como de férias. Mas estarmos aqui todos com vida e com saúde é bom. Portanto, eu saúdo, e isto é uma saudação, não é uma nota de abertura. Pegando naquilo que o Alberto Magalhães referiu, de facto, isto remete-nos aqui para as farpas do Essa de Queiroz, do Ramalho Ortigão, de 1871, e o povo está, de facto, adormecido. Está com uma inércia muito grande e está incapaz de reagir a todas estas imbecilidades, nomeadamente a questão de termos de relevar sistematicamente, não nós as certidões de óbito, porque felizmente estamos vivos, mas as certidões de nascimento, as certidões de não sei o quê, pagamos por tudo. Pese embora a tendência que há para a informatização de toda a documentação, de todo o nosso controle, porque mesmo que eu não tenha que pedir certidão nenhuma, a autoridade tributária sabe quanto é que eu tenho que pagar amanhã, dia 20, do meu IRS. Portanto, e nós continuamos, e eu, quando fomos para a rua, ao Bento Anastácio, quando quiser ir para a rua, eu vou contra esta coisa toda. Mas eu não acabei ainda. Tá bem. Não, é só para lhe dizer que as finanças sabem o seu número de contribuintes. Sabem tudo! E vão buscá-lo. Mas, por exemplo, não conseguem encontrar a Brisa para lhe cobrar 80 milhões. Nada. E vão aumentando essa coisa toda. Portanto, não encontram a Brisa. Eu gostava de abrir esta nova... gostava que esta rentrée tivesse um tom mais cor-de-rosa, mas de facto não tem. Mas nem tudo é mau. Como nós somos cidadãos eborenses, de Évora, eu fez sábado 8 dias, eu moro numa zona de uma transição parcial entre o urbano e o rural. E quando for, porque tenho um quintal, um portão de acesso ao meu quintal, quando for para meter o carro dentro do meu quintal, pus os pés fora do carro e fiquei com água até aos joelhos. E disse, bom, eu estou habituado a isto. Estou habituado às intempéries, estou habituado às eventuais alterações climáticas, porque vivo no campo há muito tempo, e aceitei aquilo de bom grado, mas depois de pôr o carro dentro de casa, tirei umas fotografias daquela zona, que é uma zona que essa transição está dominada pela Câmara Municipal dela, pelos serviços técnicos da Câmara, estava anormalmente interrompida e interrompia também o curso normal das águas, mesmo que elas tivessem caído em regime quase torrencial, como foi no sábado, há 15 dias, e como foi sábado passado.
eu tirei umas fotografias e fui ao site da Câmara Municipal de Évora e encontrei um interlocutor, quer telefonicamente, que me disse: ponha isso, faz favor. Pois eu digo assim: vou pôr. Imediatamente, quer dizer, não, passaram 2 ou 3 dias e imediatamente a situação foi parcialmente resolvida. Não está totalmente, porque voltou a chover sábado e deve ser uma questão de inclinação da vala ou uma coisa qualquer. A água só não fez recuo porque só choveram 15 milímetros, que já tinha chovido 25 dias. Mas aqui o meu bem-aja aos serviços da Câmara Municipal de Évora, que tantas vezes teve resposta ao seu pedido. O meu bem-aja, mas que deu resposta ao meu pedido em tempo e portanto, isto é de louvar. Portanto, eu quero que a Câmara Municipal de Évora dê ouvidos aos meus pedidos, aos ouvidos de todos os munícipes, eventualmente para questões mínimas, que são aquelas para as quais eu reagi, que me dizem respeito apenas a mim, mas que torna Évora uma cidade muito mais agradável de viver, não só no aspecto do escoamento das águas pluviais e das transições do rústico para o urbano ou do urbano para o rústico, como em todos os aspectos. Mas bem-aja aos serviços técnicos da Câmara e ao engenheiro Pedro Vieira, com quem eu falei, que me atendeu simpaticamente, e portanto isto não é tudo mau aqui. Fica a nota de abertura do Ricardo Freixal. Eu não tive nada bom para dizer. Bem, o Bento é que ficou com o ónus da coisa. O seu é o seu dono aqui, não é? Claro. Eventualmente alguém da Câmara nos estará a ouvir. Muito bem. E, portanto, vamos à nossa agenda. Vamos aos temas da nossa agenda. Começamos com o primeiro, o regresso às aulas. O ano letivo começa com mais uma greve de professores e funcionários. 100.000 alunos não têm pelo menos um professor no início do ano letivo. Em Évora, os pais protestaram por transferência de uma professora primária, quando esta ia iniciar o 4º e último ano com os seus alunos. Bem, entretanto, a proibição de telemóvel chegou a várias escolas do país. Alberto Magalhães, o que é que tu dizes deste início de aulas em 2023? Traz algo de novo ou não? Bom, deixa-me arrumar já esses 2 assuntos. Finalmente, a Suécia ouviu os nossos recados aqui na... Bendita tradução automática, não é? Bendita tradução automática. Os nossos recados neste programa e resolveu voltar aos manuais em papel e abandonar os manuais virtuais. E felizmente também começa a notar-se que há várias escolas do país que estão a perceber que têm que cortar os telemóveis, pelo menos no recreio. Eu digo pelo menos porque em grande parte das escolas, provavelmente em grande parte das turmas, terão também que cortar os telemóveis nas aulas, que poderiam ser um objeto útil, uma ferramenta útil, mas torna-se um problema de distração absolutamente inultrapassável por vezes. Em relação ao estado a que está a educação, eu queria recuar um bocadinho, não sei se vou ter tempo para dizer tudo o que gostaria de dizer, mas queria recuar um bocadinho para pensarmos de onde é que isto vem, como é que se chegou a este estado de coisas, não é? O Ministério da Educação, ou melhor, o Governo em luta com os sindicatos, os professores em luta com o Governo. E há quanto tempo, Alberto Magalhães? Há 1 ano e tal. Só? Não, há 1 ano e tal. Esta fase, esta batalha. Não é? Mas isto já dura há muito tempo. Eu lembro-me, o primeiro embate que eu me lembro foi no final do século XX. Os professores até aí eram uma classe mais ou menos privilegiada. Reformavam-se cedo, ganhavam nos últimos escalões da profissão, ganhavam bem, trabalhavam razoavelmente, mas o horário não era dos piores. O primeiro embate que eu me lembro foi no tempo do primeiro-ministro Guterres, António Guterres, e do ministro da Educação, Guilherme de Oliveira Martins. E aconteceu o quê? O governo socialista, nessa altura, aprovou um regulamento disciplinar que se dizia democrático e que era hipergarantístico. De tal maneira que um aluno mal comportado portava-se mal, insultava o professor, batia no colega e tinha direito a advogado. Passou a ter direito a advogado e os pais passaram a ter direito a contratar um advogado para defender o filho no processo disciplinar. A partir daí,
foi um descalabro. Os pais deixaram de delegar nos professores o seu poder, como a minha mãe fez quando me levou à escola primária no primeiro ano. Senhora Dona Delfina, aqui está o meu filho. E quando for necessário? E quando for necessário, castigo. Faça de conta que sou eu. Mas pior, os pais deixaram de delegar nos professores o seu poder, até porque muitos deles deixaram de ter poder sobre os filhos, ou passaram a ter um poder muito limitado sobre os filhos. E mais, os pais deixaram de proteger as costas dos professores. Eu durante o liceu, portava-me razoavelmente bem, porque sabia que se tivesse faltas de castigo ou suspensões, depois tinha que me haver com o meu pai e a minha mãe lá em casa. Neste momento, isso não acontece. Quando muitos... Ou tinha que ir ao correio apanhar o correio com as sanções disciplinares e tal para passar ao lado. Mas isso era uma trabalheira e era muito incerto. Eu morava ao pé do liceu. Era muito incerto. Portanto, a coisa mudou completamente. Os professores deixaram de ser respeitados pelos alunos porque não há esse respaldo dos pais a proteger as costas dos professores, digamos assim. Depois, face a esta situação de pouco respeito e de pouca autoridade e pouco poder, se quisermos, os professores com pouca aptidão para a liderança de grupos e outras falhas pedagógicas deixaram de ter a autoridade dada pelo Estatuto a protegê-los. E, em certas turmas, passou a ser o caos. Até porque a indigência das teorias pedagógicas que se sucederam nos últimos 50 anos, isto tudo começou com mestrados, professores que foram fazer mestrados a Boston e que vieram de lá fundar as escolas superiores de educação e os cursos de professores das universidades. O que aconteceu algumas áreas, sim, na maior parte das áreas. Não, porque a formação de professores da primária e do básico e do secundário foi tudo para Boston. Eu sou desse tempo. Estava no ativo nesse tempo. Portanto, a indigência das teorias pedagógicas levaram muitos professores recém-formados nesses cursos a tentar aplicar teorias absolutamente inaplicáveis, com resultados catastróficos. E esses professores, ao fim de 1 ano, 2 anos de aplicação de teorias modernas pedagógicas, de a criança é o centro e a criança só aprende aquilo que lhe apetece, tem que estar motivada, rebel, treclareco, o que aconteceu é que esses professores, ao fim de 1 ano ou 2 anos, a levar a pancada das crianças, acabaram por se tornar conservadores, autoritários e começaram a pôr as crianças fora da sala de aulas ao menor pretexto. Pretexto. Deixa-me só acabar, que estou quase a acabar. Queria dar ainda uma segunda volta. Tá bem, ainda temos mais um tempinho, apesar de eu já ter esticado aqui bastante o tempo com o Alberto, mas Bento, e tu, que dizes deste início de ano letivo, há algo de novo ou não? Há uma coisa nova, que foi a única coisa que eu dei por ela. Os níveis de escolaridade começaram todos ao mesmo tempo. Tirando isso, não dei assim por mais nada. Continua a haver falta de professores. Há mais falta de professores. Como já havia. Este ano há o risco de, a meio do ano, ainda ser pior do que o início do ano, por causa dos professores que se vão reformar. Portanto, está tudo como de antes, quartel-general em Abrantes. Há depois outras coisas que me parecem completamente absurdas, uma delas é a normalização do arranque anormal das aulas. Ou seja, haver alunos sem aulas, haver escolas sem funcionários, haver obras no início do ano letivo, passou a ser normal. Portanto, nós, no dia em que um ano letivo comece normal, se calhar as pessoas vão encontrar grandes problemas. E depois há coisas que me preocupam. Tendo em conta, por exemplo, o agrupamento da Gabriel Pereira, com todos os problemas que tem de falta de funcionários, de precariedade em algumas instalações, etc., os paizinhos estão preocupados com o quê? Com os meninos que vão mudar de professor. Francamente, não andamos a brincar com isto, portanto, para mim isso é um não assunto. É um assunto.
Não me parece. Não, há um assunto de Não é coerência prioritário, pedagógica. não é Coerência pedagógica. Não é prioritário. Ouço. É outra coisa pior, que eu não vou alargar muito sobre isto, porque ainda não consegui confirmar 3 ou 4 coisas, mas ao que me parece, e voltando ao que disse o Alberto da escola, não é autoritária, mas é uma escola com ordem, uma escola com autoridade, com bom funcionamento. Penso que, em função disso, a decisão da administração da escola foi a correta. Mas o que me importa mais é o que vai acontecer no meio deste ano letivo. E já aconteceu em anos anteriores. Porque havia um fenómeno na nossa classe docente, não era um fenómeno, era mais, chamemos, não sei agora o adjetivo. Não havia professor que deixasse os seus alunos a meio do ano letivo para se reformar, e reformava-se no final do ano letivo. Não havia professores em anos finais, sei lá, nos 12º anos de 9º ano, ou coisa assim no género, que alguma vez passasse pela cabeça ir-se embora a meio do ano, deixando os seus alunos. Sim, mas isso era noutro tempo. Exatamente. O problema está que o Estado a que os sucessivos governos deixaram chegar à educação para que já nem os alunos sejam capazes de aguentar os professores no trabalho. E isso é que me preocupa. Preocupa por parte dos professores, a falta de motivação, tem todos e dos últimos casos, o desejo de se ir embora. Há professores a fazer como os prisioneiros, a contar os números, a contagem regressiva. E este é o problema base do ensino. Não há uma escola boa sem professores motivados, sem professores na disposição de como os meus professores, ou como os professores de agora no início da carreira, de darem o corpo ao manifesto, e tudo pela sua escola e pelos seus alunos. Quando um governo perde isto, perde a motivação, perde a dedicação de uma classe inteira, algo está mal. E, sobretudo, quando é na educação, nós estamos a afundar um país. Nós vamos pagar isto durante gerações. E isso é uma coisa que me preocupa. Durante uma geração vamos pagar, porque os meninos que não tiveram aulas durante a pandemia, que ficaram fechados em casa, que levam com 2 anos de instabilidade na escola... 2 não, 4. 2 de pandemia e 2 de greve. Sim, 2 de pandemia e mais 2 de problemas laborais, acabam o primeiro ciclo sem terem um ano normal de aprendizagem. E isto vai nos custar muito, muito caro. Ricardo Freixal, e no seu ponto de vista, o que é que diz deste início de ano letivo? Já aqui foram apontados alguns aspectos, mas este é um ano que começa precisamente com mais uma greve anunciada. Estou aqui naquela reunião dos animais do triunfo dos porcos, de George Orwell, na posição do gato, que no plenário dos animais discutia-se 4 patas é animal e 2 patas não é, e passa o rato, e o gato tem tendência para agarrar o rato, naturalmente, não é? E eu sou professor, mas sou professor diferente destes professores do secundário e do ensino básico, pelos quais eu tenho o máximo respeito. Até porque não tinhas alunos. E porque fui aluno deles, e aos meus professores, a todos os meus professores, alguns eventualmente, às vezes me estão a escutar, se não, e a todos aqueles que já cá não estão, eu rendo as minhas homenagens, porque fui de uma escola, independentemente daqueles que me deram reguadas, que me deram chapadas, aqueles a que o meu pai, a minha mãe me entregou e disse, vá, castigue-os se for necessário. Um grande e que um gajo se calava porque senão levava outra vez em casa. Nada, um grande bem-aja a todos eles, por quando terem contribuído, para uns de uma forma, outros de outra, para a minha formação. Na minha condição de professor, o meu ano letivo começou normalmente porque eu sou professor, mas sou professor de uma forma diferente. Não temos a capacidade, embora as coisas possam estar tão mal, ou pior, do que estão no ensino básico e no ensino secundário, dito secundário, o nosso ano letivo, a nossa capacidade reivindicativa é quase zero, e portanto, eu encaro o meu desempenho enquanto professor
naquilo que o Bento disse, enquanto os meus alunos tiverem paciência para me ouvir, porque a melhor coisa que a escola tem neste momento, que a minha escola tem neste momento, e isto a nível superior, são de facto os alunos. E a melhor coisa que eu tenho são as aulas. Eu eventualmente conto os dias que me faltam para que eu deixe aquela atividade, mas estou muito grato a todos aqueles que têm paciência para maturar e a todos aqueles a quem eu, com qualquer coisinha, mesmo mínima, contribuí para formar. Mas toda a entorragem em volta do para além das aulas é qualquer coisa que, ainda que com, eventualmente, paradigmas diferentes destes do ensino primário e secundário, é semelhante. Ou seja, as coisas não vão bem na escola, de facto. O Alberto Magalhães tocou ali, eu vou-me adiantar um bocadinho. Este novo paradigma da escola gerida de uma forma pseudo-democrática, acaba com tudo isto, acaba com aquilo que são os pilares fundamentais da educação, da estruturação dos alunos, e isto é transversal, portanto, começa cá em baixo, não é vertical, porque começa cá em baixo ao nível básico, vai para o secundário e depois chega ao universitário. E, portanto, o meu ano letivo começou normalmente, já estou em atividade, não fiz greve, não tenho capacidade, não sei se me apetecia, se não, mas a nossa força de reivindicação é completamente... Está anulada, porque a gestão pseudo-democrática da escola a nível universitário coloca uma pirâmide tremenda na base e vai para cima com cargos e subcargos e não sei o quê até lá acima, e nós, meros interlocutores que não andamos no sistema, que não vivemos desse sistema, dessa forma, não nos alimentamos dessa forma de vida, estamos cada vez mais longe da capacidade de intervenção daquilo que entendemos que seja o bom contributo para o ensino e para o acolhimento de informação. E, portanto, Luís Matias, olha, o ano começou anormalmente bem para mim, mas em volta de tudo aquilo que rodeia o início, a praxe, a recepção ao caloiro, institucionalmente programada e com todos os órgãos e com aquela coisa toda, está, ainda que de uma forma diferente, ao nível daquilo que nós ouvimos relatar aqui ao Alberto Magalhães e ao Bento Anastácio. Portanto, que tudo melhore para bem dos nossos filhos, dos nossos netos, do ensino, da aprendizagem. Mas, de facto, e quando eu perguntei, quando interrompi, o Alberto Magalhães disse: mas, Alberto Magalhães, há quanto tempo é que esta luta reivindicativa acontece? Repara, e acontece há muitos anos. Isto é reincidente, não é? E daqui a pouco vamos falar há 20 e tal anos. Há 20 e tal anos. Daqui a pouco vamos falar. Daqui a pouco é muita fruta, como diz. Daqui a pouco vamos falar são muitos anos a virar francos, né? Daqui a pouco vamos falar da saúde, vamos falar do resto, e de facto isto não augura nada de bom. E de facto um país, uma sociedade, uma comunidade que não tem cultura saudável do ponto de vista das suas instituições, é uma sociedade que só tende para as costas e para aquela rapaziada toda. Alberto, o secretário-geral da FENPROF diz que este pode ser o pior ano letivo de sempre. Não é o único a dizê-lo. Isto será um exagero ou não? Não parece que seja um exagero, mas eu queria voltar um bocadinho atrás porque o Bento pôs as coisas de um modo interessante e falou numa coisa que era o meu objetivo lá chegar, e depois acabei por me perder e não falei nisso, que é a motivação dos professores. O que eu queria dizer é que com esta situação toda do regulamento, a perda de poder, a perda de autoridade, etc., os professores foram... E mais, também a falta de renovação das gerações de professores... Sim, é um facto, não tive tempo para falar nisso. Mas... acabou por dar em que os professores foram envelhecendo, aproximando-se da idade da reforma, completamente ou muito desmotivados, pelo menos uma grande parte deles. E isso faz parte do problema atual do ensino, não é? Depois, a casa às costas, que alguns tiveram de aturar durante décadas, não é?
também não ajudou nada a motivar os professores. Mas aí eu tenho que dizer, lamento muito, mas tenho que dizer que a culpa é em parte dos professores, porque sempre aceitaram a tese da FENPROF de que a descentralização das contratações era uma catástrofe. Ia haver cunhas e por todo lado, e os diretores iam escolher amigos, as câmaras municipais iam escolher os amiguinhos. Como se não escolhessem, não é? Como se não escolhessem, não é? Não, o problema não, a escolha dos professores é feita centralmente no Ministério da Educação. Não há essa contratação de amiguismo, mas há um outro problema que é a casa às costas durante décadas. Para mim, eu preferia ficarem na reserva durante um ano porque o diretor ou a autarquia escolheu os amigos, do que andar 15, 20, 30 anos com a casa às costas. Depois, o que eu queria dizer é que, de facto, como o Bento chamou a atenção e muito bem, existe neste momento uma situação que eu aí concordo com o Bigodes, como é que ele se chama? O Mário Nogueira. O Mário Nogueira. Ele é um dos grandes responsáveis da atual situação, na minha opinião. Mas eu concordo com ele que o absurdo interminável, do interminável fecho das escolas, não é, por causa da pandemia, que tiveram muito mais tempo fechados do que aquilo que deviam, o interminável braço de ferro entre o governo e os sindicatos, deixa-nos uma geração que já vai para 4 anos que não tem aulas praticamente em termos decentes e que vai chegar ao 5º ano sem saber ler nem escrever e depois vai aprender a ler no 5º ano. Quer dizer, não se consegue perceber como é que pessoas que deviam ser responsáveis no governo e nos sindicatos, etc., deixam esta situação agravar-se e chegar a este caos nas escolas. E depois, o Ministro da Educação diz que está tudo bem e trata de manipular os exames, acabando com eles ou tornando-os mais fáceis, etc., ou tornando-os... como é que é? Deixando de contar para a nota, por exemplo, no 12º ano, só os que vão para a universidade é que têm que fazer exames, etc, etc. Os outros podem ficar com o 12º ano sem saberem patavina, não é? É a escola americana que estás na classe dos X anos, não é? Sabes ou não sabes. Estás na classe dos 17 anos, estás na classe dos 17 anos. Exatamente. Saibas ou não ler ou escrever. Portanto, isso mascara a situação. Temos boas pontuações nos testes internacionais, mas não me venham dizer que a geração que chega é a mais bem preparada. É a mais bem preparada a elite dessa geração, que de facto tinha pais em casa que lhes facilitaram colégios privados, que lhes facilitaram explicadores bons e caros, e que tinham uma família com estrutura e com cultura suficiente para serem bons alunos, e esses sim estão bem preparados e são uma geração bem preparada. Mas são uma minoria, é preciso ter a noção de que são uma minoria. Eventualmente porque têm acesso a outras fontes do conhecimento que não a escola, que nós não tínhamos, por exemplo, no nosso tempo. Passando aqui ao Bento, bem, não falemos... Podemos ir falar da reprodução da educação, que é um estudo já bastante antigo do Pierre Bourdieu, mas não precisamos de ir aí atrás. Portanto, digamos que isto não é desvalorizar aquilo que o Alberto aqui está a dizer, pelo contrário, mas é algo que não se conseguiu transformar na educação ao longo de todos estes anos, pelos vistos. Mas, Bento, os sindicatos... Já aqui foi feita aqui uma referência por parte do Alberto à atuação do Governo, mas também à responsabilidade dos sindicatos. Deveria existir uma ação diferente, reivindicativa por parte dos sindicatos, uma forma de estar diferente. Como é que tu vês este protesto e o facto das aulas começarem
e terem já existia um pré-aviso de greve e uma greve que começa precisamente no primeiro dia? Deixa-me só fazer uma introdução para ver o que o Bento diz sobre isto. Eu digo que os sindicatos, há 20 anos que vejo os sindicatos fazerem greves e não sei o quê, mas sempre por motivos de carreira do professor. Nunca vi os sindicatos preocupados com o ensino, com as condições de ensino, com as condições na sala de aulas, com irão defender a posição da sua classe. Exigindo acabar com a burocracia absurda que ocupa metade do tempo dos professores e que os desmotiva de dar aulas, etc. Quer dizer, isso nunca... Os professores foram aceitando sempre essas coisas, cada vez terem mais trabalho burocrático, fazerem relatórios enormes, cada vez que querem deixa-me reter passar um aluno. ao Bento Anastácio, ouvirmos agora o Bento. Bento, Era isto que eu Aqui queria. duas coisas. Eu, durante muitos anos, fui contra a existência de uma ordem de professores. De uma ordem de professores. Neste momento já não sei bem se sou contra, se não, porque não, tem que haver duas negociações, se quisermos, com o governo. Uma que tem a ver com as negociações de carreiras, de ordenados, de condições de trabalho, etc, etc, etc. Isso é a área pura E outra, dura, a deontologia, pura e dura do sindical. E depois uma outra questão que tem a ver com a deontologia profissional. Isto é muito complicado porque... atualmente há quem diga que as ordens profissionais estão a aproximar da atuação sindical. Erradamente, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. As questões Não devia ter. Não devia ter. Como por exemplo, eu acho completamente absurdo, por exemplo, a forma de atuação da Ordem dos Enfermeiros, mas não entremos por aí. Mas eu estou a dizer que neste momento não me choca a ideia de haver um órgão das questões deontológicas. Claro. A seguir, a questão das reivindicações e das greves. É claro que os professores têm toda a razão, que precisam de recuperar o seu tempo de serviço, etc, etc, etc. Mas também há uma coisa que tem que ser vista. A luta pela luta não é luta nenhuma. Aquela coisa trotskista de criar 2 mil, 10 mil pontos de conflito pode ser muito gira para o André Pestana e mais para o Gil Garcia, que queriam fazer um partido para concorrer às europeias, para ver se o André Pestana era eleito deputado, como se os professores que foram às manifestações do STOP fossem votar no novo partido que o André Pestana e o Gil Garcia estão a fazer. E isto descaracteriza, isto vai contra todo o que é um processo negocial sério. Há uma coisa que eu entendo, e daí dou razão ao STOP, tem a ver com o sindicato único dos trabalhadores da escola. A escola não pode ser vista só como um somatório de profissões. A escola, por sua definição, é um todo que engloba o pessoal docente, o não docente e os alunos, os pais, a comunidade toda. E isso é uma coisa. E que eu não estou a ver como é que os sindicatos funcionam aí, daí se calhar teria mais razão uma outra entidade. Até que pudesse negociar estas questões. Como sabem, eu obviamente não acredito no pacto social, nem nas convergências entre o patronato e os empregados. Eu sempre defendi que é pela luta que se lá vai e que a luta de classes é essa, mas não podemos, desculpem a expressão, ajavardar a luta. Vai começar as aulas, bora lá marcar greves para isto tudo, enquanto não se negocia. É claro que a posição do governo tem sido uma posição completamente absurda, que vai desde o ministro dizer pior do Ministério da Educação que o secretário-geral da FENPROF, e depois dizer a seguir que está tudo bem. Temos um problema, temos um... E é manhoso. É manhoso. Diz que anda a negociar, mas vai para a negociação e não negocia nada. Agora, uma coisa é certa, e isto é uma verdade de lá para Alice, se uma pessoa trabalha 3 anos,
o seu tempo de serviço tem que ser 3 anos. Não é tão difícil quanto isso. Agora, o recuperar as questões remuneratórias podia muito bem ter sido feito, como foi feito na Madeira, como foi feito nos Açores, que foi feito gradualmente e que está prático. E é que foi o problema que ainda não está o tempo de serviço todo recuperado, etc, etc. Mas essa coisa foi recuperada, não é em 3 anos, é em 6, não é em 6, é em 10. Mas tem que se dizer às pessoas que isso vai continuar, vai ser contado. De outra forma, não sei quando isto vai parar e depois, como sempre, há ali algumas coisas complicadas, sobretudo agora no STOP, que têm a ver com outras questões que não propriamente a dos professores. Ricardo Freixial, nesta questão das escolas, deveria existir um outro polo de negociação sobre a educação, como o Bento aqui frisava, com a possível existência de uma ordem. Acho que não sei se foi bem esclarecido ou se as pessoas entenderam bem que a minha condição de professor, que muito prezo, é um regime a nível universitário completamente diferente do ponto de vista da escola do que é esta questão que está aqui a ser esclarecida, discutida com o Mário Nogueira e a FENPROF e essa coisa toda. Portanto, nós temos uma carreira completamente diferente da carreira do ensino básico e do ensino secundário. Temos estatutos completamente diferentes. Temos obrigações também completamente diferentes. Não esquecer que a FENPROF teve um papel fundamental, o Sindicato do Ensino Superior, na resolução destes problemas. Pronto, não foi à porrada de qualquer forma temos aspectos completamente diferentes. O que não quer dizer que o ensino universitário não padeça, e porque padece, porque a montante de todos os alunos que vão parar à universidade, ou que chegam à universidade, chegam naturalmente resultantes do processo de ensino e aprendizagem que se faz a nível básico e secundário. E, portanto, isso aí é inerente, e aqui, novamente, recorro aqui àquilo que o Alberto Magalhães disse no início. Portanto, quando as coisas começam a ser estruturadas em termos dos pilares fundamentais da educação, da aprendizagem, é difícil que sejam reparadas. E, portanto, informamos desse mesmo mal. E ainda que os problemas no ensino superior sejam de natureza diferente, de facto também, se fôssemos aqui colocar tudo aquilo que vai em volta do processo a nível universitário, também teríamos com certeza muito que dizer, nomeadamente também da reivindicação, só que a nossa capacidade reivindicativa de um professor universitário é completamente diferente da capacidade reivindicativa que tem, porque não para, a comunidade não para. Os alunos já não temos comissões de pais, já não, embora possa haver um pai ou outro que apareça mais assertivo e tal, mas essa aí está liberta. Mas, de facto, há os alunos que já são teoricamente seres pensantes, seres capazes de atuar, que colaboram também na discussão do problema. Agora, não quer dizer que esteja tudo bem, não está. Estes modelos, portanto, de transporte, estes modelos de gestão da escola secundária e básica, para os modelos de gestão da escola universitária, cheios de, como eu disse há pouco, cheios de escalões, de hierarquias, de pirâmides alargadíssimas na base, com cargos, com subcargos, com os diretores da escola, com os secretários da escola, com os científicos da escola, com tudo aquilo que alimenta aqueles que querem andar à custa disso. E que depois a capacidade de cada um de nós, meros interventores no processo educativo, é cada vez menor. Portanto, o que é que nos resta? O que é que nos resta? O que é que nos resta? Resta-nos, sendo cada vez menos, porque eu estou cada vez mais velho, tenho cada vez mais aulas, mas isto tudo bem para mim, porque eu estou lá para isso, também para isso, e a coisa que mais gosto me dá, de facto, são as aulas. Portanto, resta-nos isso, resta-nos a interação com os alunos, resta-nos transportar e partilhar algum do nosso conhecimento adquirido, e enquanto isso feito, o resto que cabe a outros, embora nós tenhamos eventualmente alguma pequena parte de poder de participação, que isso resulte favorável para os meus alunos. E agora, de facto, que
que a coisa não está bem também a nível universitário, não está. Agora, quando o Luís Matias me perguntou, o ano começou normal, o Luís Matias aparentemente começou com tudo, começou com praxe, começou com recepções de calores, começou com aulas também, começou com aulas também, e está aparentemente normal, mas porque nós pomos, cada um de nós continua a pôr tudo dele, abstraindo-se, não totalmente, porque não nos podemos abstrair totalmente, mas aquilo que o aluno pode decolher da interação que tem com a escola e, naturalmente, com os docentes, é a aprendizagem. E, portanto, nós continuamos, peço embora, e também não temos grande capacidade de reivindicar, porque não temos essa capacidade, porque não somos tão ativos, e se calhar, eventualmente, não queremos, porque uma das coisas que a escola nos dá também, nós enquanto professores, e todos, o Alberto Magalhães também enquanto educador, também foi uma das coisas que nós tiramos desta vida e que não tem custos materiais, é aquilo que aprendemos na escola. Nós também, professores. Portanto, eu aprendi enquanto aluno e continuo a aprender enquanto professor. Isso é pouco contabilizado e eu reivindico pouco. Porquê? Porque muito daquilo que científica e tecnicamente eu vou aprendendo com a escola e também com os alunos satisfaz-me, embora não me dê capacidade para comprar gasóleo cada vez mais caro, ou gasolina, ou pão, ou manteiga, ou aquilo que eu gasto todos os dias. E isso aí eu também reivindico. Nós partimos para o segundo tema do programa de hoje. Temos 10 minutos para falar do tema que o Alberto não está mal. Fora os descontos, não? Se tiver descontos de 20 minutos, hoje lá. Vai por aí, não há grandes descontos. Deixa-vos ir aqui um pouco mais de tempo nas vossas intervenções e ficamos com este tempo. Esta metade não é bem metade. Vamos cancelar o Camilo Essa e o Presidente da República? Perguntou o Alberto. Já sei o que é que aí vem, não é? O que é que tu... Já sabemos. Alberto, então. Pois eu sugeri este tema para nós refletirmos um bocadinho, pouco. Não é preciso grandes reflexões. Não temos muito tempo. Em certo sentido até dá vontade de rir, não é? Quer dizer, 11 anos depois, isto tudo começa agora, esta série. Começa com a estátua do Camilo Castelo Branco no Largo Amor de Perdição, no Porto. Estátua que lá está há 11 anos, foi oferecida pelo escultor, que é um escultor com alguma nomeada no meio, que ofereceu a estátua, só cobrou a matéria-prima, não é? O bronze de que a estátua é feita, e que 37 ilustres cidadãos, é assim que o Rui Moreira, o Presidente da Câmara, os trata, resolveu fazer um abaixo-assinado pedindo que se retire de lá a estátua e se ponha num armazém qualquer que não dê nas vistas, porque a estátua é pornograficamente feia e é um desgosto estético. E ainda por cima é sexista, porque tem uma mulher nua e o Camilo Castelo Branco vestido e de capote ainda por cima. Porque os caras tinham tido tempo ainda de se vestir quando fazer a estátua, não é? Tinha tido devagar. O Rui Moreira, outra coisa interessante, e portanto eles levaram 11 anos para perceber isto, que a estátua era sexista e pornograficamente feia. Os 37 ilustres. A Hilda Figueiredo, ilustre do PCP e vereadora do PCP na Câmara do Porto, já desistiu e portanto os 37 passaram a 36. A Hilda Figueiredo assinou isso? Sim, senhor, e já desistiu. E o Honório Novo também assinou, fico sabendo. Estão piores do que eu pensava. Está pior o Bento na estátua. Outra coisa caricata é que o Rui Moreira foi rápido a dizer que a estátua ia ser removida, ia fazer a vontade aos ilustres cidadãos, e ainda foi mais rápido a dizer que afinal a estátua não saía de lá porque não podia sair, tinha sido aprovada por unanimidade há 11 anos em reunião da Câmara. Portanto, isto é extraordinário. A oportunidade, qual é a oportunidade desta ação cívica? Um país como Portugal não tem problemas de maior monta do que a estátua do Camilo. Né? Isto é uma moda importada do estrangeiro. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, etc., a tirar as estátuas todas abaixo. É tudo esclavagistas, tudo uma quantidade de esclavagistas e racistas e fascistas, vai tudo fora. Até os Churchill já não se aguenta. Qualquer dia fica sem estátuas.
E, portanto, nós estamos aí a importar uma moda de estrangeiro. E digo eu, será proibido? Quero eu dizer que sou contra qualquer renovação da estatuária? Não, eu acho que nós herdamos obras de arte e deitamos fora para o lixo aquelas que não gostamos ou pomos em museus. Se eu fosse arqueólogo... Ou confrontamos, ou colocamos... Sim, ou pomos em confronto, ou pomos no museu. Se não queremos pô-las à vista, guardamos no museu. Pode ser que daqui a 20 ou 30 anos haja pessoas a ganhar a vida a estudar essas estátuas e a deslumbrar-se com aquilo que hoje os ilustres cidadãos acharam pornograficamente feio. Portanto, apenas, Alberto, desculpa interromper-te o raciocínio, só para deixar a nota de que aqui em Évora há neste momento uma exposição precisamente com bustos que estavam por aí escondidos em muitos armazéns da cidade de Évora. Em Évora. Exatamente. Que existem muitos... Sim, bustos. Escondidos. Sim, mas que estão expostos agora na... A estátua é feia... Na biblioteca, no Museu de Évora. Sim. A estátua é feia. Não sei se é feia. Eu francamente nunca vi a estátua e a fotografia. Maria José. A fotografia da estátua, o que me chocou foi que estava cheia de porcaria de pombo. Tanto o Camilo como a senhora nua. Mas quanto ao não S é propriamente uma reprodução do beijo. Queres acrescentar algo sobre o S e o PR? Não, o S é só para dizer que a estátua do S na Rua do Alecrim deve ter inspirado o escultor que fez a estátua do Camilo, que é mais ou menos o mesmo género, com uma ligeira variação no corpo da mulher. E, portanto, se calhar eu agora estou a ver quando é que alguns ilustres lisboetas, alfacinhas, vão protestar estar ali aquela ninfa de braços abertos e peito exposto às balas. Ou qualquer dia... Por último, queria falar do Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso querido Presidente da República, que eu chamo agora o populista libertino. Porque, de facto, quer dizer... Marcelo fez uma graçola... Mas não andou para Braga. Faz graçolas completamente disparatadas, mas elas gostam, não é? Ele diz... A senhora, enfim, obesa, vai-se sentar numa cadeira e o Presidente pergunta, mas a cadeira aguenta? E ela ri-se, gosta. O Presidente diz, a filha é mais bonita que a mãe e tem um decote que se vai constipar com certeza. E elas riem-se, deliciadas. Portanto, eu acho que isto é de um populismo completamente extraordinário. Mas o que é certo é que eu ponho-me a pensar, será que o Marcelo perdeu a noção e já não tem comunicação entre o lobo frontal que controla os nossos impulsos e os centros sexuais que estão lá mais... E o hipotálamo. E a amígdala. Será que perdeu a noção? Ou sabe exatamente o que o povo gosta? Sabe exatamente o que o povo gosta e oferece aquilo que o povo gosta? Será que os homens dirão, ele é um compincha cá dos nossos, olha para ele marota, olhar para o decote da menina, e elas dizem umas coisas muito atrevidas e riem-se. Quer dizer, isto é extraordinário. As brejarices de Marcelo podem agradar ao povo, e assim termino, mas corroem a presidência da República. Bento Anastácio, comentário queres fazer ao tema que o Alberto aqui nos traz? Bem, em relação ao Presidente da República, o Marcelo chegou a um estatuto, assim como tinha o Hermano José há uns anos atrás. Pode dizer tudo, fazer tudo, já ninguém... Não pode, porque é o Hermano José. Às vezes e este não acho coisinha nenhuma. Portanto, mas como... O Hermano José foi censurado. Foi censurado. E era pago por isso. Exatamente. Mas aquilo era a profissão dele. Era a profissão do Hermano José, dizer aquelas coisas, não é? Este é supostamente o Supremo Magistrado da Nação. Mas supostamente é que é mesmo. Pronto, mas e eu não consigo perceber isto. Em relação à coisa das estátuas,
Eu nunca me passou pela cabeça, eu tenho que ir ver os nomes, porque essa é uma coisa que não me lembrei. Nunca não me lembrava ao diabo, ainda por cima, o Honório Novo, pessoa por quem eu tenho simpatia. Ou tinha, ou sei lá, ou então não viu o que leu, ou uma coisa assim no género. Eu também... Suponham, o que é que será? O António Lobo Xavier também não imaginava. Também fosse ilustra, púdico. também ilustra. Mas a questão é esta. Eu posso achar absolutamente horrível e com uma leitura absolutamente reacionária a estátua do Rotário que está ali ao caminho da piscina. Porque é uma falsificação do bronze, porque aquilo não é uma estátua, não é uma escultura, aquilo foi um molde em cimento, etc, etc, etc. Eu posso ter essa opinião. Eu acho que aquilo é reacionário, portanto, que é patriarcal, porque é não sei o que. Mas não me passa pela cabeça fazer um abaixo-assinado para tirar aquilo para pôr em algum sítio. Ou então, um dia destes, acordamos e há um gajo qualquer que se lembrou de pintar os tetos da Capela Sistina. Ou que mandou partir todas as... Por parras nos nus. Outra vez. Outra vez. E um dia qualquer um gajo... Lembra-se que a Vene do Nilo faltam-lhe 2 braços e não, que é melhor partir aquilo porque é horrível e está estragado. Quer dizer, eu posso não gostar de muita coisa. Por exemplo, nós temos, mesmo aqui na cidade, algumas peças que eu não gosto. Então, há outras que eu gostarei e outras pessoas não gostam. Mas daqui... E vice-versa. Atira-se, não pode ser. Ricardo. Mesmo aquelas de tipo fascismo, estátuas do Salazar, ou estátuas do Hitler... Vão para o museu. Vão para o museu, vão para o... A história não se apaga. Exatamente. Eu tenho certeza que o tema que o Alberto Magalhães lançou não foi para trocarmos o essencial pelo acessório. Mas, com toda esta discussão, mesmo nestes últimos 10 minutos que nos restavam, não falámos falámos um bocado de educação que não temos, não falámos da saúde que não temos, não falámos de uma série de coisas importantes com as quais continuamos a ser confrontados e continuamos a ser confrontados neste período na qual não tivemos programa e que muito daria aqui para discutir e que nós vamos ter tempo de seguramente discutir ao longo do ano. Relativamente às estátuas, estou como o Alberto Magalhães, ou seja, se qualquer dia, com uma diferença, se qualquer dia alguém se lembra de tirar o Arco do Triunfo ali de João Cotileiro ou a estátua do Parque Eduardo VII, do ciclo do Parque Eduardo VII, é um problema, só como agravante, é que essas custaram muito dinheiro e esta foi oferecida, não é? E portanto, o Cotileiro também. O Cotileiro ofereceu a mão de obra, o mármore é que ele foi comprar. Portanto, tudo isso custou muito caro. E tudo isso é um bocado de subverter a história que nós passámos e, portanto, eu acho péssimo toda essa coisa do preço. Deixa-me só dizer isto. O que é giro é que estes ilustres portuenses, a 10 km, têm Lessa da Palmeira, têm lá uma escultura do Cabrita Reis, que são vigas de ferro, perfis de ferro na praia, junto ao mar, são para aí 2 dúzias de vigas de ferros, umas deitadas, outras em pés, e que são uma verdadeira vergonha e custaram 300 mil euros. São vergonha da minha opinião estética. Eu não pedi nem fiz nenhum abaixo-assinado para as tirar de lá. O que é pornográfico para mim é o preço. Claro. Depois teve aqui um bocadinho para ver se me deixou falar, porque senão não falo. Relativamente às intervenções do Presidente da República que temos, de facto, eu admitia eventualmente alguma percentagem de bragerice salutar com gosto, se naquilo que é do mais essencial, no qual o Presidente da República devia ter intervido e não interviu até aqui, tivesse intervido. E aí sim, eu dava-lhe um espaçozinho para ele ser brejeiro, para ser brincalhão, mas que tivesse feito o essencial e que não andasse agora aqui a apatetar, passo o termo, a sua condição de Presidente da República e a subverter aquilo que é o nosso garante, que é a Constituição e a ordem, nomeadamente do Governo. Agora, bem, e assim... Depois do decote, ele vai subir nas sondagens... Ou se vai descer. Vamos estar atentos. Vamos chamar a FIFA. Eu não sei, Alberto Magalhães, com uma certa idade,
nós começamos a ser brejas, sobretudo da cintura para cima. Portanto, então está dentro de... É assim que chegamos ao final deste Não vai cortar Torto e a isto, não, Direito Luís Matias, com não o vai Alberto cortar. Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. De hoje, 8 dias, voltamos ao Torto e a Direito, mas lembro que o programa está sempre disponível para ver e ouvir quando quiser na página de nfm.com. Muito boa tarde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.